Priscila. Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a gentileza de buscarem seus assentos, colocarem seus celulares no modo silencioso para darmos início à programação da tarde. Dando seguimento ao seminário, para apresentar o painel O que são as mídias sociais e o seu impacto sobre a vida dos magistrados, são convidados a compor a mesa como presidente, Sua Excelência o senhor Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Valtércio de Oliveira, e como palestrantes, Sua Excelência o senhor Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Pepe Chaves, e do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, o professor doutor Fabro Steibel. Tem a palavra o conselheiro Valtércio de Oliveira. Uma boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa alta na pessoa dos dois palestrantes desse painel e aproveito também para cumprimentar o nosso corregedor substituto, nosso ministro Aloysio Corrêa da Veiga, lá, conselheiro do TST, ministro do TST e conselheiro do CNJ, assim como também o ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho e sua santíssima esposa, a doutora Ana. Uma boa tarde a todos. Neste painel será abordado o tema o que são as mídias sociais e o seu impacto sobre a vida dos magistrados. Nós temos aqui duas personalidades de peso, o desembargador Pepe Chaves, do TRT da Terceira Região, e o professor doutor Fabro Steibel, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. O desembargador Pepe é desembargador da Terceira Região, TRT da Terceira Região. E o doutor Fabro integra o Instituto já mencionado. Senhores e senhoras, tema, ministro Aloysio, dos mais palpitantes e atuais. Com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento da internet, todas essas alterações que vem sofrendo a sociedade por meio das mídias, sobretudo dessas mídias oriunda do Facebook, Face News, WhatsApp, há uma alteração toda no quadro social, político, jurídico, econômico no nosso país. Então, eu passo inicialmente para tratar do tema o nosso desembargador Pepe, da Terceira Região. Boa tarde a todas as pessoas presentes, senhor presidente, conselheiro Valtércio, senhor ministro Luiz Felipe, senhor ministro Aloysio. Uma honra essa distintíssima e qualificadíssima assistência, meu professor, meu companheiro de mesa.
É uma honra muito grande participar desse evento, importantíssimo. Eu acho que é a grande debate que tem no judiciário neste momento para a gestão, a administração do judiciário e também das escolas judiciais. Bom, eu trouxe, os senhores podem ficar tranquilos, a minha apresentação é bem rapidinho aqui, ó, numa tela só. Aqui é só para ser nesse mundo, né, a gente tem que ser mais objetivo e rápido. E eu vou trazer aqui para vocês, eu tenho estudado essas questões que envolvem o impacto das tecnologias no direito, em geral, no direito, tanto no direito processual, no direito material, e também na minha área, que é o direito do trabalho. Venho estudando isso há muito tempo, há 20 anos que eu estou debruçando. Marcelo Mancilha, que tomou posse como desembargador junto comigo, no mesmo dia, né, Marcelo? Então, essa questão eu resolvi, ela tem, com tempo mais, para a gente ser mais objetivo, resolvi fazer um apanhado rápido de 3 autores, 3 filósofos que eu venho estudando ao longo desses 20 anos. E eles, o mais interessante é que são 3 visionários que perceberam tudo que está ocorrendo hoje, que a gente percebe que está ocorrendo com as mídias, mas que formularam seus conceitos, as suas teorias, antes da existência da internet, né? Então, é importante porque eles foram assim, visionários, captaram a nova racionalidade que estava em caminho pelas novas tecnologias e como que isso ia impactar a sociedade, a política, a economia, o direito, né, e a racionalidade. Esses 3, eu seria um canadense e 2 franceses, que seria o McLuhan, o Baudrillard e o Deleuze. Do ponto de vista... Deixa eu pôr meus óculos aqui, porque é muito pequenininha essa tela. Vou começar com o McLuhan, um canadense, que vamos dizer, ele está meio esquecido agora, mas ele foi o grande papa, ou é o grande papa da teoria da comunicação. Revolucionou a teoria da comunicação, sobretudo, como o senhor sabe, na segunda metade do século XX, do século passado, né, a partir dos anos 60, mais ou menos, e ele começou a pensar como ele chamava de aldeia global, né, sobretudo impactada já pensando na TV, etc., mas nos meios mais avançados de tecnologia. E ele tem uma frase, e que, inclusive, foi o título de um seu livro depois, que nós, do direito, não entendemos bem o que ele diz. Que ele fala o seguinte, que o meio é a mensagem. A gente, da área jurídica, a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender o que é isso, o que é o meio e a mensagem. Né? O pessoal da área de teoria da comunicação entende isso perfeitamente, compreende isso profundamente, mas nós não compreendemos profundamente. A gente ainda tem uma racionalidade que distingue de uma forma muito ampla, forte, o meio, aliás, a forma do conteúdo. O pessoal que lida com comunicação sabe que forma e conteúdo não são tão separados como a gente. A nossa forma de conhecimento jurídico, a gente aprendeu a pensar. Né? Forma e conteúdo são, para
os teóricos da comunicação, e, sobretudo, a partir do McLuhan, que não é um cara, uma pessoa... não há uma unanimidade, há muita crítica quanto ao pensamento dele, né? Mas eu acho que é um marco no teoria de comunicação do século XX, mais ou menos equiparado a Kelsen para nós, no século XX, no direito, né? Quando ele fala que o meio é mensagem, ele quer dizer o seguinte, que forma e conteúdo são dois lados de uma mesma moeda. E a forma, o conteúdo depende profundamente da forma como ele é transmitido. Porque, para o McLuhan, os meios são extensões do ser humano, né? Os meios de transporte são extensões do ser humano. O ser humano se deslocava a pé, depois passou a se deslocar a cavalo, depois passou a se deslocar de avião. Então, essas extensões do homem impactam, evidentemente, a forma como a racionalidade desse homem, né? Como ele pensa o mundo, como ele se situa no mundo. E os meios de comunicação da mesma forma. Ele percebe os meios, ele defende os meios de comunicação como extensões do próprio homem. Então, de acordo com o meio, ele condiciona o impacto no outro da mensagem, do conteúdo da mensagem. Então, o conteúdo, ele de um ponto de vista racional, lógico, ele pode se considerar independente da forma, mas como ele chega no ser humano, como o ser humano, sobretudo que tem tendências, vieses, né, ele vai impactar de uma forma diferente. Então, a forma, o meio de informação, a mídia, ela altera o conteúdo. Isso a gente custa um pouco, resiste um pouco, né, a pensar e que não vai impactar. A gente pensa que forma e conteúdo são coisas bem separadas, né? Mas aí a gente pode imaginar o seguinte, um mesmo livro, eu sempre falo nas minhas palestras no Senhor dos Anéis, que a minha filha gosta tanto. O livro Senhor dos Anéis. Imagine que vão filmar, como filmaram, o Senhor dos Anéis. Então, vão passar o Senhor dos Anéis transformar em filme. Imagine se vamos pegar cada página do livro, filmar, ver um tempo médio de leitura de todo mundo, aí passa na página 2, e a segunda, vai filmando assim, e depois a gente vai exibir um filme dessa forma, filmando o livro literalmente, né? O impacto desse filme seria completamente diferente se ele não lidasse com a mídia cinema, com a mídia cinematográfica. Se ele for usar a mídia impressa, se ele for articular a racionalidade, os princípios, ele não vai atingir o objetivo. Vai ser aquela mensagem, o conteúdo daquela mensagem não vai chegar. Isso um pouquinho nós fizemos com o processo eletrônico. O nosso processo eletrônico foi pensado um pouquinho com a cabeça de papel. A gente transpôs aquele processo caderninho de papel para dentro do computador, né? A gente mais escaneou o processo e mais escaneou a lógica processual para dentro do que, propriamente, a gente trabalhou com o processo eletrônico. Vamos caminhar, espero que... Eu sempre enfatizei isso, e, sobretudo, por exemplo, que agora tem a ver com a gente na questão processual. O princípio da publicidade. O princípio da publicidade no processo, né, é um princípio processual, pelo menos no que toca ao julgamento, né? A Constituição diz que todos os julgamentos serão públicos, né?
o princípio da publicidade está no CPC, não propriamente na Constituição, que estamos falando em julgamento e não especificamente em processo. Mas o princípio da publicidade, ele foi pensado para o processo de papel. No processo de papel, que nós temos um meio, uma mídia, na prática, opaca, então precisa de uma transparência teórica. Nesses termos ele é formulado. Quando a gente vai lidar com um processo que, ao contrário, que ele, na prática, é extremamente transparente, que você, da China, você acessa o PJE, você precisa de uma opacidade teórica. Você começa a ter outros valores diferentes, como a preservação dos dados sensíveis do processo. Você não pode escancarar o processo na internet totalmente, né? Porque o meio é outro. Então, é para os senhores perceberem como que impacta a própria racionalidade do processo, um princípio que é sagrado para nós, que é o princípio da publicidade no processo. Ele não pode ser, ele tem que ser visto de outra forma na cabeça, quando se muda o meio do processo do papel para o processo eletrônico. Bom, então vamos deixar essa ideia, né? E vamos passar por um outro, para a gente falar rapidamente dos três. Do Baudrillard, Jean Baudrillard, que é um filósofo, é um sociólogo francês, também um pensador, que pensou essa nossa realidade. Interessante que o McLuhan é dos anos 60. Baudrillard, vamos dizer que é dos anos final 70, começo dos 80. Internet mesmo começou 95, mais ou menos, 96. Eu me lembro que eu participei da primeira lista de juízes, lista de debate, que foi da AMB, né? A primeira lista de juízes que teve, foi para uma revolução, entrou até uma juíza de Portugal na lista, nós debatemos, foi uma... Então, isso é mais ou menos 96, eu sou daquela lista, eu já atuava. Bom, o Baudrillard, de 1980, mais ou menos, um conceito que nós vamos buscar dele, tem vários conceitos interessantes, é o conceito de hiperreal, hiperrealidade. O que ele faz, trabalha com a hiperrealidade? Ele, na época, estava pensando nos reality shows, né? Ele pensando na ideia de que algo que ultrapassa a hiperrealidade é a realidade. Não é a realidade. É a realidade, mas ultrapassa a realidade. Vamos pensar no Big Brother, né? Big Brother são pessoas reais, vidas reais, com dramas ali reais. Mas, na verdade, há colocam as pessoas num aquário, uma coisa muito artificial, né? E começam a criar situações, e criar que ultrapassam a realidade, isso. Esse conceito parece interessante hoje, um conceito novo, o conceito de realidade virtual, por exemplo, é um conceito que já está ultrapassado. Hoje já se fala o conceito é a realidade aumentada na tradução para o português. Eu não acho boa essa tradução, realidade aumentada. Talvez seja melhor realidade estendida, e muitas vezes realidade distendida, né? Porque tamanha a questão da deturpação que pode haver nesses meios hiperreais. Esse conceito de realidade aumentada, eu sei, eu tenho um filho nerd que trabalha lá no Vale do Silício, está trabalhando num projeto da Adobe de realidade aumentada, né? Então, é muito interessante, é a interação da realidade, pega o celular aqui, a câmera do celular aqui, e imediatamente online aqui eu insiro elementos que não estão que não são captados agora por essa câmera, mas que viram realidade, que são
julgado. Então, é uma interação do virtual com o real, né? É um virtual impactando o real. É um conceito que isso tem vários desdobramentos também na racionalidade, na forma de conhecer, e que a gente tem que entender, que a gente tem que tomar cuidado para saber que isso existe, né? Sobretudo, nesse conceito de realidade aumentada, casando com a palavra da moda hoje, que é a inteligência artificial, né? Hoje tem programas de inteligência artificial, de código-fonte aberto, que está produzindo aí o que eles estão chamando de deepfakes. Né? Fakes é coisa do passado. Agora o conceito se chama deepfakes. O que é o conceito de deepfake? Ele trabalha com a realidade aumentada. O deepfake pega essa inteligência artificial e, com uma foto sua, ele é capaz de adaptar, colocar uma outra pessoa ali no seu lugar, com a sua voz, pode pegar a sua voz e reconstruir um outro discurso com a sua voz, a partir de sua voz, criando palavras que você nunca disse. Aparece aí você numa cena, nós tivemos isso até nós não sabemos até hoje se é fake ou se não é, na eleição de São Paulo, né? Pode ser, pode não ser, né? É difícil hoje avaliar o que é deepfake e o que é verdade. O grande problema é esse. Alguns algoritmos são tão precisos que é difícil você hoje distinguir o que é o deepfake e o que é verdade. Por que eu estou falando isso? Porque a exposição, os juízes na mídia estão sujeitos com vídeos. Quanto mais vídeos houver aí, mais fácil fica de trabalhar para esses algoritmos. A inteligência artificial, sobretudo a aprendizagem de máquina, eu conversei com alguns especialistas, eles dizem que não alterou muito, de 20 anos para cá, os algoritmos, do ponto de vista da formulação. O que alterou hoje em relação... Por que está dando esse salto à inteligência artificial? Porque ela precisa de muitos dados, megadados, big data, né? Poucos dados, elas não funcionam bem. Então, onde tem muitos dados, é o contrário da nossa inteligência natural. Né? A inteligência artificial de aprendizagem de máquina precisa de muitas informações. Nós, ao contrário. Nós, com muitas informações, a gente tem dificuldade de concluir, de racionalizar, porque a gente não sabe operar com aquele universo imenso de dados. A inteligência não sabe e precisa disso para aprender. Nós raciocinamos melhor com poucos dados, né? De uma forma mais indutiva até. Bom, então, esse é o mundo que nós estamos, né? Deepfake, realidade aumentada, o hiperreal levado. E, por fim, o último autor, que eu acho que é importante para a gente trazer, o meu objetivo de trazer aqui para a gente saber que a gente precisa lidar com essas mídias, com essas novas mídias, com essas novas tecnologias, mas a gente também tem que reformular um pouco da nossa racionalidade, da nossa base filosófica, atualizar. Porque se a gente for pensar esse mundo, né, esse mundo reconstruído, hiperreal, aumentado, a partir de referenciais teóricos tradicionais, o idealismo alemão é lindo, né? Estou estudando Hegel, é maravilhoso, mas nós precisamos referenciais teóricos mais atualizados para entender realmente o que está acontecendo. E um outro conceito, um
finalmente o último, entrando no último, que é o Deleuze, que é muito importante para a nossa racionalidade. O Deleuze é um outro visionário. Ele publicou um livro, um textinho dele sobre o rizoma em 72. Quer dizer, ele estava pensando nisso já no final de 60, começo de 71. A internet veio em 95, 96. Né? Quantos anos? 30 anos antes? 30 anos antes da internet. Ele pensa o rizoma, o resumo da ideia de rizoma é a racionalidade que impera na internet. O primeiro princípio do rizoma, o rizoma é a nova forma de racionalidade que o Deleuze captava na sociedade. 5 minutos, só estou terminando. Ele diz o rizoma é como que a sociedade começava a pensar. E o primeiro princípio que ele elenca, de 6, que eu não vou falar aqui em todos eles, mas só nesse principal, que é o princípio da conexão. Qualquer ponto conecta a qualquer ponto, qualquer coisa a qualquer coisa. E quando você qualquer coisa conecta com qualquer coisa, você começa a trabalhar com outro princípio dele, que é o segundo, que é a heterogeneidade. É um pensamento transdisciplinar que conecta pensamentos, pessoas, coisas, signos heterogêneos. Né? A heterogeneidade é que prevalece no rizoma, conexão, heterogeneidade. E um outro princípio que ele chama de decalcomania, que ele chamava. Não tinha uma palavra naquela época para espelhar essa reprodução de tudo, né? Da imagem, do pensamento, de tudo, infinita que as novas tecnologias podem, e que essa reprodução altera de forma hiperreal, né, o mundo. Outro conceito importante do Deleuze, e aí ele pega o grande amigo dele, que foi Foucault, a quem ele rende uma homenagem, esse é um dos últimos textos do Deleuze também, e em homenagem ao Foucault. Ele diz que o Foucault já estava pensando o que ele estava dizendo ali, mas não é mentira, Foucault não estava pensando aquilo. É porque ele é amigo do Foucault e quis prestar homenagem. Mas ele faz um contraponto da chamada sociedade disciplinar do Foucault. Foucault identifica o início dessa sociedade no século XVIII, em que o sistema político, econômico, entende que é mais econômico, mais fácil vigiar do que punir. Punir é muito caro. Você tem que punir uma pessoa, você tem que abrir um processo, você tem que tomar direito de contraditório, etc. Punir é caro. Punir, no meu campo, que é o trabalhista, é caro para o empregador. Ele tem que tomar medidas contra o empregado. Fica sem aquele empregado, sem o trabalho daquele empregado. Então, vigiar é mais barato, é mais econômico do que punir. Então, nós entramos na sociedade, né, da vigilância, mas, para que essa vigilância seja efetiva, nós precisamos construir uma sociedade disciplinar, segundo Foucault. Aí nós temos as nossas instituições disciplinares, que a primeira de todas é a família. Depois vem a escola, e a igreja, e depois vem a fábrica. Né? Todas instituições disciplinares. E essa sociedade disciplinar é a que surgiu no século XVIII. O Deleuze, no final do século XX, 90 e poucos, publica um texto que ele fala, olha, nós estamos saindo da sociedade disciplinar e estamos entrando na sociedade do controle.
a sociedade do controle e a disciplinar têm alguns objetivos em comum, são parecidas e, muitas vezes, a gente mistura uma coisa com a outra, mas elas são diferentes, né? A sociedade disciplinar quer disciplinar... Meu tempo acabou, já estou finalizando. A sociedade disciplinar quer disciplinar, focava mais o corpo. A sociedade do controle foca mais a mente, a criatividade, os afetos, né? E então é essa grande. E a gente pode pensar, também o Deleuze não vivenciou nem a internet, quando ele pensou no rizoma, nem a sociedade do controle, que agora nós estamos vivendo a sociedade do algoritmo, né? O algoritmo sabe tudo sobre nós, né? Nós todos estamos algoritmizados, estamos na base, né? Quanto mais a gente fornece, a gente se expõe, mais dados e mais elementos a gente fornece para ser controlado, algoritmizado, né? Então, aqui o meu papel foi só ter essa honra de trazer para essa qualificadíssima assistência, né, esses estudos que a gente vem fazendo ao longo aí de 20 anos, que são elementos para a gente começar a pensar em como intervir nessa realidade, né, nessa pós-realidade, nessa realidade virtual, do deepfake, da realidade aumentada. Muito obrigado. Bem, agora eu passo a palavra para falar sobre o tema, o que são as mídias sociais e o seu impacto sobre a vida dos magistrados, ao ilustre doutor Fábio Stable. Com a palavra. Fica à vontade. Parabéns. Olá a todas e todos, muito obrigado pelo convite. Esse é um tema muito importante para o ITS, porque trata de duas áreas que a gente se importa muito. Uma delas que é democracia e a outra delas que é direito. Eu vim substituindo o Ronaldo Lemos, nós somos diretores do ITS Rio, junto com outras 3 pessoas, e a minha fala aqui, vocês vão ver pelos slides, que ela tem algumas particularidades, porque eu sou um tanto esquisito para a tarefa que foi dada. Eu sou da área de comunicação, então toda a parte dos autores citados, elas estão contempladas aqui. Eu também sou um pouco da área de ciência política, até onde eu sei, eu fiz o doutorado sem saber sobre fake news em 2011, na Inglaterra. E também eu estudo desde sempre o TSE e regulação de expressão, e, portanto, eu sou também próximo ao direito, embora eu não seja advogado e não tenha formação em direito. A minha fala, né, só para dar o background de hoje, pelo Berkman Klein Center em Harvard, eu sou afiliado. O WISE Act é um grupo de 30 universidades da União Europeia, incluindo o Brasil, que trabalha com veículos autônomos, a regulação de veículos autônomos. E, no Fórum de Direitos Humanos e Tecnologia do Fórum Econômico Mundial, do World Economic Forum, eu sou também membro do Global Council e diretor executivo do ITS Rio. E eu vim fazer um pouco uma discussão, esse slide ele vai passar várias vezes, que é uma metáfora de pensar o lado privado e o lado público da vida social, ou o jardim e a praça, como cunhou o termo Nelson Saldanha, que é um pouco da gente pensar a rede social como uma esfera que você sempre está em público, mas, às vezes, você está mais público do que outros. E talvez um efeito disso que não possa ser removido da participação de um magistrado nas redes sociais hoje. Eu não tentarei, pelo menos, não fazer nenhuma comentário sobre se é benéfico ou ruim o magistrado estar nas redes sociais, mas vou passar pelos efeitos que podem ter do fato de alguém estar nas redes sociais ou de instituições terem pessoas suas nas redes sociais. Rapidamente, sobre redes sociais, só algumas coisas que nós já sabemos sobre ela. Esse é o YouTube. Esse é o primeiro vídeo que foi subido no YouTube. Esse é um dos criadores da plataforma, e o objetivo dele era broadcast a si mesmo, era transmitir a si mesmo. O vídeo em questão ele é bem simples.
Ele está no zoológico, ele fala, aqui tem um elefante e esse é um elefante interessante. Mas talvez o que mude com as redes sociais, com outras formas que nós tínhamos, é a possibilidade das pessoas expressarem a si mesmas, verem as expressões de outro de uma forma digital, online, desterritorial, e o fato disso ganhar uma escala muito rápida. TikTok é um novo aplicativo, que deve ter mais ou menos 1 ano. Eu não conhecia e é usado por milhões de pessoas abaixo de 13 anos de idade. Então, não interessa a velocidade que nós estejamos atualizados com a tecnologia, vai haver a nova rede social e a nova coisa e alguma coisa assim, porque a base é da rede social que as pessoas querem transmitir a si mesmos, você quer ver conteúdo das outras, e essa é a base de todas as redes sociais. Entretanto, não tem como pensar a rede social desvinculada de outras esferas de poder e de outras formas de organização. Esse é um caso, mexeu com todas, onde você teve uma história de assédio que foi revelada na Folha de São Paulo sobre a produção no Globo, e isso gerou um movimento hashtag parecido com o Me Too, e todas essas formas de redes sociais, através de mídias sociais, ganham uma interação muito grande. Então, falar de rede social, falar de mídia social, é falar de todas as formas de capital que a gente tem em alguma rede que podem ser articuladas por lá. E uma dificuldade para quem trabalha com governo aberto é como fazer redes sociais ou qualquer mídia digital entrarem na lógica das instituições. Essa é uma palestra que eu dei em 2013, quando teve as primeiras mobilizações na rua, que eu chamava de murmurinho, mimimi e mudança. E era uma dificuldade que você tinha de pegar as pessoas na rua e de dar alguma resposta institucional para aquilo. À esquerda, esse grafo de redes é um pouco como a rede funciona. Ela é extremamente descentralizada, conectada, ela tem algumas concentrações, mas ela é muito diferente do que seria a direita. Uma metáfora que eu uso para descrever como funcionam instituições. Vai para um lugar, carimba, assina, passa, pega quórum e segue. As instituições são feitas para processos específicos. A rede social ela não foi feita para isso, e há uma dificuldade natural de como utilizar a rede social para que você possa ter construção de políticas públicas ou decisões ou outros processos institucionais. E a gente sabe já, está bem mapeado, o universo dos bots. Os bots são computadores, softwares, que são desenhados, criados para parecerem humanos. Eles têm um poder considerável de manipular a nossa percepção nas redes sociais, seja promovendo conteúdos, seja automatizando ataques contra as pessoas, seja criando um sentimento de que todo mundo adora alguma coisa. E há uma dificuldade hoje de como lidar com isso. Nem todo mundo na rede social é humano, e existem mecanismos, indústrias que fazem isso daí funcionar. Esse daí, por exemplo, é um site onde você coloca algum assunto e ele cria um vídeo de 3 minutos sobre aquilo. Ele é muito utilizado para conteúdos fakes, porque você consegue fazer diferentes vídeos com a mesma narrativa e você consegue subir por dia 100, 1000 vídeos sobre a mesma coisa. É uma dificuldade de você encontrar esse conteúdo. E esse daí é uma análise da Mozilla Foundation e também de um cientista americano, onde, em vermelho, você vê as interações, likes, compartilhamentos que foram feitos por bots. E verde você vê os compartilhamentos que foram feitos por humanos. Então, um dos efeitos que o bot tem é de criar uma sensação de que existe algo acontecendo. Daqui a pouco, os humanos se dão conta daquilo e começam a criar um ambiente nas redes sociais que foi provocado para ir para aquela situação. É bem possível que qualquer trending topic hoje no Brasil seja feito de uma interação entre bots e humanos. Outra coisa que a gente sabe sobre as redes sociais é de que você ganhará uma pontuação. Esse daí é um seriado do Black Mirror, se alguém viu já reconhece a referência, onde você tem uma nota social e, através dessa nota social, você tem um crédito ou acesso a algum tipo de serviço. Se você utiliza Tinder, o algoritmo precisa entender que as pessoas que ele vai te apresentar têm que estar um pouquinho acima e um pouquinho abaixo da sua nota, senão você desestimula o usuário a permanecer no Tinder. A mesma coisa acontece no Waze, no YouTube e tantas outras, porque, de alguma forma, a gente tem que quantificar você e apresentar um resultado que seja interessante. Dentro desse cenário, eu vou falar sobre o que eu vejo de semelhança e diferença entre o judiciário e os demais poderes na rede social. A gente sabe que o magistrado não toma a sua decisão no Twitter, não faria o menor sentido. Não faz sentido você comemorar a sua decisão no Twitter e etc. Essa não é necessariamente o comportamento que outros poderes têm.
Então, isso daí aconteceu há 2 horas atrás. É um dos comunicados oficiais do Twitter do Bolsonaro, que seria um Twitter oficial da presidência, onde ele comenta uma decisão política tomada em relação à viagem a Israel. Várias decisões desse tipo são colocadas, e espera-se que o chefe de Estado de um executivo utilize o Twitter como uma plataforma de seu governo. Esse daí é um dos últimos casos que eu encontrei, é um membro do Legislativo que resolve utilizar o Twitter para fazer uma enquete de como deveria votar na presidência do Senado. Várias alternativas dessas existem. Esses 2 cargos, eles são eleitos, portanto, eles têm uma relação de accountability com suas pessoas que elegem diferente. Não é a mesma relação que a gente imagina que o judiciário vai estabelecer. Então, o judiciário é menos permeado pelas redes sociais que os demais poderes, essa faz parte do ethos. O like não é combustível de tomar decisão, seria impensável imaginar um magistrado fazendo uma decisão de acordo com likes, e nem o compartilhamento ou alguma coisa assim é necessário a atuação. Então, existe uma esfera privada do judiciário que está fora das redes sociais, e isso difere isso dos outros poderes. Quando a gente pensa no lado privado e no lado público, aquela metáfora, né, do jardim à praça, a gente vai imaginar que talvez existam decisões do magistrado e da magistrada que não dependam das redes sociais. Isso não quer dizer que humanos como eu, eles estejam lá. E aí existem mídias que são bastante públicas, como blogs, né? Eu botei ali o Blogger, ou você poderia pensar o Facebook aberto para todo mundo. E existem mídias que são mais preservadas, entretanto ainda públicas, como o WhatsApp. Então, alguns vídeos que vazam são primeiro circulados no WhatsApp, depois eles vão para a mídia pública, e geralmente nós temos alguns casos negativos para mencionar. Mas são casos também positivos que existem, tanto através do WhatsApp ou outras mídias, que vão dar atenção à atividade que o judiciário tem feito e planos que existem, e do próprio posicionamento de interesses públicos do magistrado. Quais seriam, então, os limites desse uso privado das redes sociais? Visto que você não necessita de Twitter ou WhatsApp para ser um magistrado, quais seriam usos privados que estão acontecendo e seriam possíveis? Independente de quais forem os usos que o magistrado utilize de redes sociais, para os algoritmos, a vida pessoal e pública do magistrado vão se entrecruzar. E isso é algo que geralmente é não levado em conta, porque nós olhamos o conteúdo da mensagem, mas não a cauda longa daquela mensagem que existirá. Para falar disso, eu vou falar rapidamente de um fenômeno que se chama personalização da política. Se aplica muito ao executivo e ao legislativo, menos ao judiciário, mas eu trago um caso que é diferente do nosso, que é pensar o inglês. Então, até a década de 70, jornalistas não eram permitidos de entrar no legislativo ou no executivo para fazer qualquer tipo de comunicação. A ideia de que os partidos políticos são instituições que representam a população, mesmo que você tenha Margaret Thatcher, por exemplo, você não tinha pessoas que misturavam a vida privada e pública. Isso começa a mudar com Tony Blair. Então, nesse livro, por exemplo, vocês vão ver que Tony Blair está com um bebê no colo e é o filho dele. Quando Tony Blair foi candidato, na campanha dele, ele utiliza o filho para dizer que eu sou um bom pai, portanto, um bom político. É um dos primeiros políticos na Inglaterra que vai fazer isso. Logo depois que ele ganha a eleição, né, e se torna primeiro-ministro, o filho dele, alcoolizado, dirige e comete um acidente de carro. E aí vem uma discussão se você poderia discutir o filho do ministro Tony Blair, algo que seria impensável anteriormente, ou não. E o fato é que o próprio Tony Blair trouxe a vida pessoal dele para a vida pública. Então, isso cria uma personalização da política no momento em que a sua vida privada começa a ser utilizada como um elemento da sua vida pública. E aí que a gente pode começar a pensar o uso das redes sociais pelos juízes. Esse daí é um caso clássico da publicidade na década de 90. Você tem o Washington Oliveto, que, através de algumas pesquisas, descobre que existe um produto mal segmentado de roupas íntimas. Essa é uma forma antiga de fazer publicidade, porque você tem poucas informações, alguém que toma uma decisão e aquilo lá vira um produto, um serviço, alguma coisa assim. É consideravelmente diferente de como a gente pensa a publicidade hoje. A base da publicidade hoje, e aí eu vou entrar nas redes sociais e no Data Broker, é de você pensar que você coleta dados de todas as formas, faz um perfilamento daquilo, e aí você cria microtarefas, microprodutos, micromensagens para estes públicos.
Se você pensar nos usos de fake news nas eleições americanas, ou de radicalização, alguma coisa, uma das coisas que nós sabemos é que existem mensagens que são feitas especificamente para pessoas que amam muçulmanos ou odeiam muçulmanos, para que favorecem armas ou são contra armas. Então, esse uso de dados que permitem esse tipo de mensagem específica, ele é feito, e muito, através de uma coleta de informação das redes sociais. Então, da mesma forma que quando eu faço um seguro, eles olham o meu cadastro positivo para saber quem eu fui e atribuir um score de crédito, existem vários outros serviços que olham tudo que eu coloco online para fazer um perfilamento de quem sou eu e daí do que oferecer para mim. Então, no crédito, a gente já conhece bem esse fenômeno, na publicidade, a gente conhece bem esse fenômeno, mas um risco ou uma situação que nós deveríamos considerar é: e se o juiz for targeteado para uma mensagem específica? E se, através daqueles meus posicionamentos sobre drogas, armas, gênero e etc., eu começar a receber mensagens específicas sobre um tema? Essa, na verdade, é uma realidade que vai acontecer no momento em que você tem a sua vida pessoal que vai interagir com a sua vida profissional. Então, o magistrado será perfilado pelo Twitter. Apesar de ele não decidir pelo Twitter, toda a sua comunicação nas redes sociais será utilizada para algum tipo de análise do que você está fazendo. Como é que a gente pensa, então, já caminhando para o final, o impacto que a inteligência artificial terá no judiciário e como é que a gente pode pensar esse limite entre o público e o privado? As Lawtechs são um termo que se utilizaria para várias startups que estão se aventurando em direito para pensar de como utilizar grandes dados e a previsibilidade de decisões para isso. Essa é uma grande matéria da Financial Times de como a Boeing está utilizando a inteligência artificial para entender risco, para entender tomada de decisão, automatizar tomada de decisão através de risco. A área de seguro e crédito é bem avançada nisso. Mas tem esse direito de scrap, direito de varrer a rede, direito de copiar, que é um direito que não é um direito, mas é uma prática recorrente no mercado. Então, você vai no meu Lattes, você pega a minha informação e você pode fazer uma academia Edu, você pode fazer outras páginas com aquilo, uma vez que tem uma informação que está publicada, embora não necessariamente seja pública, e você pode fazer algum outro uso daquilo. Eu recebo de editores, sempre querem publicar meu livro, eles vão no Lattes, algum robozinho vai no Lattes, pega que eu tenho um livro, vê que não está publicado e me oferece uma publicação daquilo. Então, essas informações que a gente coloca na rede serão coletadas e processadas por quem quiser encontrar um modelo de negócio através disso. A Knight Foundation, que é de jornalismo, por exemplo, ela vai pegar várias decisões de magistrados e ela vai incentivar as pessoas a verem se o juiz decide com uma certa razoabilidade. Então, o governo aberto e a abertura de dados criam plataformas que vão, de certa forma, criar um perfil de como os magistrados definem e botar a população para que os controle para ver se as decisões estão sendo tomadas de uma forma razoável, dentro de um poder discricionário ou não. E, se não tiverem, que as pessoas possam falar com o magistrado de alguma forma. Isso daqui pode ser usado para o inverso. Você pode utilizar para saber todo mundo que está tomando decisões sobre muçulmanos ou judeus, e você pode fazer um tratamento específico com eles para fazer uma tendência de que eles decidam com esses fatos ou com aqueles fatos. É claro que o juiz está independente na sua tomada de decisão, mas você poderia ofertar, por exemplo, conteúdo para ele. Ou você poderia identificar que tipo de lazer aquele juiz gosta, e você poderia fazer programas de pontuação que colocassem aquele tipo de ação. Ou quais são as cidades pelas quais ele percorre, e aí você criar conteúdo específico sobre aquilo. Essa daí, por exemplo, é uma das muitas startups que se dedicam não só a fazer uma econometria de decisões, ou seja, o que se escreve, portanto, qual a chance de um magistrado tomar uma decisão, mas não existe nenhuma evidência de que você não utilizaria dados de redes sociais para fazer esses perfilamentos. Então, através de análise de grandes dados, você vai poder entender como os juízes pensam, decidem e escrevem. E isso daqui é um efeito dessa cauda longa do nosso histórico na rede social que precisa ser considerado. De alguma forma, eu sou previsível para mim, eu sou previsível para minha mãe, mas eu nunca imaginei que eu seria previsível para um serviço profissional que poderia direcionar mensagens ou produtos ou premiações de acordo com o que eu venho escrevendo na rede social.
Então, uma das características que nós temos hoje é de que essa presença dos magistrados na rede social vai criar um mercado de profilhamento, né, de perfilamento dessas pessoas para oferta de serviços. Tudo quanto a informação será tratado. Existem clareza de que nós não temos ainda um referencial legal, práticas de mercados, que consideram o inverso, o mínimo de informação será tratada. Tudo que você escrever online, considere que será tratado. E aí eu trouxe um caso que aconteceu ontem, só para mostrar como é difícil de você imaginar o juiz no controle dessa situação. Essa daqui é uma matéria do Estadão, grande, que considerou 650 mil decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre porte ou tráfico de drogas. Uma das análises que eles fazem é quantas gramas foram apreendidas e qual foi a decisão, e encontrar uma previsibilidade. Provavelmente, qualquer pessoa que se importe com esse tema encontra nessa matéria uma fonte confiável, importante, para uma discussão sobre drogas e judiciário. Mas, se você compartilhar isso daqui, 3 coisas você deve saber. Primeiro, as apropriações na rede feitas com links compartilha, você não controla. Outras pessoas que compartilharem esse link serão associadas a você. Então, você está compartilhando, mas outras pessoas estão compartilhando, e, para fins de um algoritmo, significa que vocês são próximos, que vocês estão na mesma rede. Então, ao compartilhar um link, eu vou colocar você na bolha da esquerda, na bolha da direita, em alguma bolha, porque os outros que fazem comportamentos iguais a você, para mim, o algoritmo é parecido. A segunda coisa que você não controla é que os comentários que chegam na sua comunicação também serão perfilados para você. Você não controla quem fala ou quem não fala. Mas todo mundo que fala será associado como apoiador do que você fala ou da sua personalidade, para o algoritmo. E a terceira é de que as redes de conteúdo associadas ao links compartilha, você também não controla. Então, de alguma forma, Google, por exemplo, vai dizer que essa matéria é parecida com outra, com outra, com outra, com outra. E todas essas redes de notícias são parecidas a você. Sem nem entrar nas questões de metadados, como localização, tempo e tantas outras que existem, que estão associadas. Então, seria ingênuo imaginar que o magistrado conseguiria pensar em todas essas formas de uso de dados ao fazer uma postagem. E uma coisa que a gente sabe, o da direita, o da esquerda, o relatório que a gente lançou pelo ITS antes do segundo turno da eleição, que mostra a propaganda computacional acontecendo no WhatsApp, e o relatório de abril do WhatsApp, que fala exatamente a mesma coisa que a gente, que vai falar que o WhatsApp ele pode ser usado como uma mídia de broadcast, ele pode ser usado como uma mídia de transmissão de conteúdo. Ele não é simplesmente uma mídia de troca entre indivíduos. Não temos essa percepção, mas é possível de você utilizar isso daqui. E num ambiente onde a proteção de dados pessoais está ainda crescendo, acabamos de ter uma Lei Geral de Proteção de Dados, ainda existe muito pouco controle sobre os dados que serão compartilhados por nós na rede social. E ali à direita eu coloco uso de tecnologia para reconhecimento facial em presídios, onde você vai fazer um controle facial de internos nos Estados Unidos. Mas, de certa forma, a gente poderia dizer que todo o uso de redes sociais de um magistrado está também sendo monitorado, embora não seja público, embora não seja controlável. Finalizando, e essa fala ela pode ter um peso significativo de dizer o melhor seria não ter celular na mão de um juiz, seria importante também apresentar o outro lado. Porque do que a gente aprende de comunicação e de comunicação em rede é de que vão falar sobre você. Então, as Nações Unidas ou a vacina, por exemplo, são 2 grandes casos onde, quando a rede começa a falar de você e você não fala de volta, o resultado ele é tenebroso para marcas. Então, Nações Unidas, por não terem uma organização estratégica de comunicação, por não terem muitas pessoas, dificilmente eles falam, mas falam muito sobre a ONU. O resultado disso é de que existe um desconhecimento brutal hoje sobre como funciona a ONU e como são o papel que ela tem. A segunda, sobre vacinas, é de que, ao fazer um compartilhamento de dados tão errôneo sobre vacinas, nós estamos agora com sarampo novamente, e outros países também. Então, não falar nas redes sociais é possivelmente um erro. A segunda coisa é quem fala nas redes sociais.
A experiência da Microsoft e da Intel no começo, já que elas eram empresas de tecnologia, foi de proibir os seus funcionários de falar nas redes sociais em nome da Microsoft. Eles têm gradativamente revertido isso, incentivado as pessoas a falarem. Porque, como você tem haters na internet, se você não tem embaixadores, não há quem domine e faça o contrapeso dos haters. A comunicação institucional ela vai chegar no Jornal Nacional, mas ela não vai chegar nas redes. Não adianta o CNJ falar que algo eu acho, porque se 100 pessoas, 5.000 pessoas falarem alguma coisa, a voz do CNJ nunca chegará a ser ouvida. E a única forma que Microsoft e Intel entendem é que, se não tiverem os embaixadores dentro da empresa falando em nome deles, não há competição com essas vozes. E esse é um argumento para dizer que, de alguma forma, a gente precisa que os magistrados estejam na rede falando do judiciário, porque eles são quem mais entendem, quem mais domina a causa e etc. Há um risco, é necessário os guidelines para isso, mas seria condizente com o status da rede social que isso aconteça. E a terceira coisa sobre propaganda computacional é: o último dado que eu tenho, que saiu no Globo essa semana, é de que existe uma rede de 5.400 contas que controlam 30% de comentários pró-Bolsonaro. E eu poderia falar pró-Haddad, poderia falar para outras coisas, sem politizar em um candidato ou não. O fato de haver 5.000 contas que controlam 30% das mensagens, para um país de 200 milhões de habitantes, dá uma ideia de quão fácil é de criar uma rede integrada de computadores que gere uma deturpação no debate público. E aí eu imagino quão sensível é, se alguém quiser atacar o judiciário, que isso seja feito. Pode ser um país estrangeiro, é a realidade, por exemplo, da Rússia com a China, ou da Rússia com a Europa. Pode ser uma atividade de lobby, pode ser um ato ingênuo. Mas, sem uma comunicação orgânica do judiciário, me parece muito improvável de que haja uma instituição que consiga reagir a um cenário tão adverso que são as redes sociais. Agradeço muito o convite e a participação e fico à disposição para perguntas. Obrigado. Bem, nós tivemos 2 excelentes palestras. O desembargador José Eduardo de Rezende, mais conhecido como Pepe, mostrando desde o nascedouro das redes sociais, os questionamentos, as teorias, os princípios, e tivemos parece que vocês até combinaram, que a sequência da palestra, de sorte que agradecemos muito a presença do senhor, realmente é instigante o tema, preocupante, porque, muitas vezes, o que sai numa rede social, ela é transmitida e vai para o mundo inteiro. E, quando a gente entra no Dr. Google, a gente sabe a vida de todo mundo. Sorte que, em nome do presidente deste evento, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, em nome do CNJ, agradecemos a participação dos senhores e declaramos encerrado este painel. Senhoras e senhores, neste momento desfaz-se a mesa e, em instantes, será dada continuidade à programação. Ele se